Jornal da Pan, a partir de agora recebendo a nossa primeira convidada de hoje, a advogada tributarista, doutora Daniela Marinho. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia, Wagner. Bom dia, Laila. Bom dia, Samanta. Bom dia, Giroto Filho. Eu devo dizer que eu estou me sentindo muito honrada de encerrar esse ano de 2024, que ele já está indo embora, aqui no Jornal da Pan. É preciso reconhecer que o Jornal da Pan, ele é responsável pela comunicação e pelo alerta ao cidadão marilhense. Eu costumo dizer, com quem eu converso, que nem sempre eu concordo com o Giroto Filho, mas que ele tem um papel fundamental no sentido de desafiar intelectualmente o povo marilhense, ele tem. Então é um motivo de muita alegria fazer parte aqui do Jornal da Pan nesses últimos dias de 2024. E eu também quero aproveitar esse momento e parabenizar o Jornal da Pan por permitir e por trazer as mulheres aqui. É muito justo. A participação da mulher aqui no Jornal da Pan é muito justa. Porque eu não sou feminista, embora respeite o movimento, mas o que temos observado é que as mulheres seguram o piano, carregam o piano, as mulheres articulam, trabalham com jornadas intensas, mas na hora dos microfones e dos holofotes, elas acabam ficando de lado. E o Jornal da Pan não, sempre trazendo o protagonismo à mulher. Então eu quero parabenizar, porque inclusive hoje nós temos a professora, a doutora querida Márcia Vignolo aqui também. É uma honra dividir esse espaço com ela. E eu quero parabenizar o Jornal da Pan por esse trabalho, por essa abertura. Elas estão dominando tudo aqui, viu? Elas estão dominando. Não, as mulheres estão dominando. E é que depois falou das mulheres, né? Atenuou um pouco, mas na minha homenagem eu quase chorei. Eu acho até que deveria sair aqui. Primeiro ela deu uma pancadinha, depois ela alisou. A gente nunca sabe quando está elogiando ou a favor. Mas eu, particularmente, não quero essa responsabilidade, não. Né? Não, mas não tem um... Porque os paladinos, isso eu nunca enganei nossa audiência. Isso eu nunca enganei. Faço parte desse lodo, né? Nunca criei falsas expectativas, porque os paladinos da moralidade sumiram. Eu não quero ter jamais essa responsabilidade ou criar essa falsa expectativa na nossa audiência. Agora, desafiar, provocar, aí sim, acho que essa é a minha função aqui. E eu penso como professora que esse é um papel inestimável para a sociedade brasileira. Desafiar, provocar intelectualmente, fazer a população pensar, essa é uma função inestimável e por isso que eu quero te parabenizar, Giroto. E acabei de citar o vereador Elajé, que ele me mandou um bom dia aqui. Vou retribuir mandando um bom dia para ele também. Gostaria de ter o senhor na bancada na nossa, aqui da Jovem Pan, para a gente debater isso, né? Frente a frente, esses detalhes. Me desculpa, mas se eu cobro do senhor é porque talvez o senhor tenha frustrado mais as minhas expectativas. Porque eu imaginava vir algo melhor do seu mandato como vereador. De alguns eu nem cobro, porque eu nunca tive expectativa nenhuma, né? Mas vamos ao que interessa. Estamos no Just in Time. É muito difícil a gente estar aqui no Just in Time. Exato. Porque normalmente a gente chega, o Novembro Azul a gente chega em março, né? A gente sempre está fora do time. E hoje nós estamos no time perfeito. Perfeito. Ontem, no momento em que eu encaminhei o nosso texto, ainda não tinha sido aprovada a regulamentação da reforma. Isso era por volta de logo depois do almoço, eu imagino. Daqui a pouco eu encaminhei a notícia, minutos depois eu encaminhei a notícia para o Giroto. Foi, enfim, aprovada a regulamentação da reforma tributária. Porque foi mais ou menos assim, até para a gente fazer uma retrospectiva, porque inclusive esse é o pedido do seu Giroto, do Giroto pai. Nessa mesma época de 2023, nós estávamos falando aqui, celebrando porque havia sido promulgada e sido aprovada a emenda 132, que mudou o texto da Constituição Federal e implementou de fato a reforma tributária, que foi a espinha dorsal, que é a espinha dorsal da reforma tributária. Mas o que acontece? Esse ano de 2024 foi um ano de ajuste, de regulação.
Então, nós finalizamos, depois de muitos debates, nós finalizamos a PLP 68, em que traz a regra de incidência tributária, fiscalização, que traz os detalhes de isenção, de redução de base de cálculo, enfim, esse texto foi aprovado ontem pela tarde, de maneira que nós não poderíamos estar no momento mais perfeito para falar sobre a reforma tributária. Na prática, o que deve mudar? E já dá para fazer um balanço aí, algo positivo, principalmente para a maior fatia da população, é a parte da população que mais necessita, aí, vamos dizer assim. Muito bem. O coração da reforma, a gente sempre discutiu, esteve na unificação e uniformização da tributação sobre consumo. Então sai PIS, COFINS para dar espaço à CBS, sai ICMS, ISS para dar espaço ao IBS. Então, eu devo dizer que o coração da reforma é sobre o consumo. E nesse particular, Giroto, a perspectiva ela é interessante, porque um dos nossos, não o único, um dos maiores problemas em torno do sistema tributário brasileiro é sobre a regressividade. Porque quando você tributa o consumo, quem acaba pagando mais o tributo é a pessoa de menos condições financeiras, é a pessoa de baixa renda, porque já disse em outras oportunidades aqui no jornal, uma pessoa que ganha R$2.000, que vai ao mercado, compra um produto de limpeza, ela vai, ao fim e ao cabo, pagar o ICMS, e uma pessoa, no mesmo tanto que uma pessoa que ganha R$50.000. Então, quando a reforma tributária começa pela tributação sobre consumo, em detrimento da renda, da propriedade, ela indica que há uma preocupação em fazer justiça social. Então, nesse particular, me parece que andou bem o legislador em iniciar a reforma tributária pela tributação sobre o consumo. Então, o balanço nesse sentido é bom. E aqui, como sou tributarista, há uma particularidade também. PIS e COFINS, por exemplo, é o tributo que traz mais litigiosidade. Tudo se discute. Então, quando substitui PIS e COFINS pela CBS, nós estamos reduzindo também, pretende-se reduzir a litigiosidade de PIS e COFINS. E tem uma situação muito interessante. Nós estamos falando em modernização do sistema tributário brasileiro. Isso me parece que traz uma competitividade no cenário internacional. Porque não faz mais sentido nós ficarmos com essa dicotomia. Isso aqui é produto ou é serviço? Se é produto, vai ser tributado pelo ICMS. Se é serviço, ISS. E aí, assistir filme. A Netflix deve pagar ICMS ou ISS. Numa sociedade digital, não faz mais sentido. Então, a reforma tributária disse, olha, incide IBS sobre bens materiais e imateriais. Acaba com essa discussão e ganhamos destaque no cenário internacional porque estávamos defasados em relação a isso. E simplifica, né? Porque o nosso sistema tributário é um dos mais complexos, né? Exatamente, Laila. Estamos, né, perdemos por muitas razões, mas sobretudo pela complexidade do sistema tributário. Imagine quando uma empresa vem para o Brasil, vem investir aqui no Brasil, como ela deve fazer um balanço, ela faz esse balanço e às vezes não vale a pena, porque além da complexidade, do custo que o sistema tributário traz à empresa, Laila, há uma insegurança jurídica muito grande. Nós, tributaristas, todos os dias temos que acompanhar a atualização tributária. E eu digo que é quase impossível. Percebe? Então, certamente, essa reforma tributária, ela tende a trazer uma simplificação. Mas é o seguinte, Laila, este é o grande momento, daqui para frente a reforma já aconteceu, já decolamos, agora nós estamos no momento de estabilização do voo. E é o momento da sociedade ficar muito atenta, porque falamos em simplificação, mas nós já temos essa PLP 68, temos a PLP 108, se daqui a pouco começarem a editar atos e atos e atos, então
perdemos o bonde e vamos então incorrer no retrocesso. Mas, de fato, o grande propósito, aliás, o grande princípio da reforma tributária, Laila, é a simplificação do sistema. E ela simplifica mesmo? Porque dá a impressão que está mais confuso. Agora que a gente está aprendendo. Na verdade, o novo, ele assusta, e nós estamos falando de legislação tributária, que é bastante hermética, é complexa, e não só no Brasil, no mundo todo. Então, nos parece confuso. Esses dias eu estava falando lá na casa do contabilista, aos contadores, e um contador, no início, ele falou assim, no final ele ergueu as mãos e falou, olha, Daniela, eu confesso que no início eu pensei, eu não vou ser mais, vou desistir, vou aposentar, porque eu não vou acompanhar, isso tudo é muito confuso. Mas conforme a gente vai estudando, as coisas elas vão se assentando. Então, talvez essa confusão ela seja em função do novo, mas aprofundando, as coisas estão indo para o seu devido lugar. Então, por exemplo, nós estávamos falando, Giroto, em modernidade. O sistema que vai operar essa tributação do IBS é o split payment. O split payment é uma ferramenta... o split. Banana split, né? Banana split. Esse split payment é um software, é uma ferramenta muito inteligente. É claro que no começo vão gerar muitas dúvidas, mas o fato é que o split payment vai operacionalizar a tributação de tal forma que no momento que o produto é vendido, o Estado já vai receber o tributo, o comprador vai receber o crédito dele. Então, é uma reforma que traz, além da simplificação, modernidade. Existem muitas críticas em relação ao split payment, porque imagina aplicar um split payment aqui num país de dimensões continentais, de um país populoso, de operações volumosas, mas o fato é que se der certo, e tudo indica que dará certo, nós teremos um sistema extremamente moderno e tecnológico para operacionalizar a reforma tributária, para operacionalizar o IBS e o CBS. Então, mas mesmo um idiota como eu consegue perceber que através disso a gente diminui a questão da guerra fiscal entre os estados, né? Diminui sonegação, né? Porque o sistema... tem muito moralista, né? Faz discurso bonito e é sonegador, assim, compulsivo, né? E diminui. E com certeza, inclusive foi uma das bandeiras da reforma tributária, foi acabar com a guerra fiscal. Principalmente porque agora a guerra fiscal acontecia porque a arrecadação se dava no local em que era produzido o produto, desculpa a redundância. Então, os estados reduziam os tributos, contrariando o CONFAS, contrariando a Constituição Federal, para atrair os investimentos. E isso gera uma guerra, isso gera uma briga que vai... São Paulo sempre foi lesado, né? Então, para São Paulo vai ser ótimo. Para São Paulo vai ser ótimo. E aí, o que acontece? Agora, com a reforma, há um giro epistemológico de maneira tal que o produto, ao invés de ser... Da tributação ser no local do consumo, vai ser no destino. E São Paulo ganha, de fato, né, Giroto? Porque é um grande mercado consumidor. Consome no estado de São Paulo e... acaba, e quem tinha o benefício fiscal, quem conseguia atrair, eram os estados que entravam na guerra. E atraíam as fábricas, né? Exato, por isso que a gente, não só por isso, porque tem outras razões que eu pretendo falar aqui também, mas por isso que a gente percebe que quando começou a passar a reforma, a gente não viu o governador Tarcísio fazendo muito barulho, criticando, e todo mundo falava, não, porque ele tem que ser oposição, porque naturalmente ele deveria ser natural e politicamente ele não é presidente de partido, ele né? Deveria ser uma oposição, e ele não se opôs. Por isso, e também pelo ITCMD, que os estados ganharam. E a gente consegue entender como essa mudança chega ao bolso do consumidor, afeta, muda? Eu imagino não. Eu estou convicta, Laila, primeiro pela tributação sobre o consumo, né? A mudança da reforma que foca na tributação sobre o consumo. Tem um autor aí da área de economia,
eu estudei lá no início da faculdade, o John Maynard Keynes, e ele fala que quem ganha menos tem a propensão maior a consumir. Então, tudo que ele consome, tudo que ele ganha, ele consome. Quem ganha mais tem propensão maior a poupar. Então, se ele consome, o tributo está sobre o consumo, ele está pagando muito. Então, tende a melhorar. Mas tem outras coisas também. Nós conversávamos ali no café com o Giroto, por exemplo, que nós vamos ter isenção de diversos remédios. Isenção é não pagamento do imposto, não incidirá tributação, e pelo menos o IBS e a CBS, sobre diversos itens aí em torno da saúde. Teremos o cashback. O cashback, eu vi um estudo que é para 1/3 das famílias, porque para as famílias que ganham até meio salário, mas eu não sei, eu não estou convicta aí, não estou certa que nós temos 1/3 de famílias que estão nesse segmento. Mas o cashback é uma forma de retornar o dinheiro. Então, a CBS e o IBS, por exemplo, sobre itens de saneamento, sobre gás, energia elétrica. Então, vai ter na CBS, acredito, não sei se eu estou invertendo, mas na CBS 100% e no IBS 20% daquele imposto que pagou sobre esses itens. E tem uma questão muito interessante também, que alcança, que atinge, na verdade, afeta diretamente, Laila, o cidadão marilhense. Que é a cesta básica, a isenção da cesta básica, dos produtos, dos itens de cesta básica. Então, por exemplo, açúcar, arroz, feijão, a carne, que foi objeto de muita polêmica, alcançou isenção, farinha de trigo, farinha de milho, enfim, os itens de cesta básica, foram alcançados. Para todos ou só para quem está no cashback? Para todos. Para todos. E aí tem um detalhe, que alguns produtos não entraram no cashback, não obtiveram isenção, todavia eles conseguiram uma redução de base de cálculo. Por exemplo, o óleo não está lá, mas ele tem uma redução de 60%. Aí é o chamado imposto do pecado, que a gente via todo mundo discutindo lá? O imposto do pecado é bem outra interessante. Coisa. É outra coisa e é bem interessante. E é importante também informar o cidadão marilhense de toda a região que nos ouve, que nos acompanha nesse momento. O IPI, que será extinto, ele é o imposto que ele incide sobre a essencialidade do produto hoje. O ICMS, a Constituição fala que ele pode ser seletivo. O que acontece, Giroto? Então, nós temos um monte de produto que ele acaba encarecendo justamente porque ele é tido como não essencial pelo ordenamento jurídico, pelo legislador brasileiro. Então, por exemplo, você vai no mercado, você adquire um hidratante. Às vezes você vai pagar mais, porque hidratante não é uma coisa essencial. Mas aí você compra do lado, na mesma prateleira, está escrito assim, o Giroto, desodorante umectante. Para a cultura brasileira, o desodorante, o umectante, ele é tido como mais relevante. Então, nesse sentido, ele tem uma menor tributação. Então, até hoje... Quer combater o CC. Isso é uma causa nacional. Ele consegue trazer uma pauta complexa, fazer a gente dar risada, mas legal. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que até hoje o sistema, você falou do imposto do pecado, incidia sobre questões que não eram tão essenciais. A reforma trouxe esse imposto seletivo, esse imposto do pecado, para os produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Então, aí o que acontece? Produtos que são tabaco, bebida alcoólica, McDonald's. Não sei, não vai levar uma ação. Eu não gostaria de levar uma ação do McDonald's, de ser acionada pelo McDonald's. Mas, enfim, produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente,
terão uma tributação maior. Esse é o imposto do pecado. Então, se você disponibiliza, se o seu produto é um produto que faz mal à saúde ou ao meio ambiente, você vai ter a incidência do imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado. Entendi. E foi aprovada ontem, mas na verdade só entra em prática depois. Na verdade, assim, nós teremos fatias, né? Fatias. Nós teremos aí longos anos e nesse sentido há um mercado com muitas oportunidades para o contador, para o advogado, porque ele vai ter um teste de 0,1 do IBS, 0,9 da CBS, entra em vigor em 2026. Depois a CBS, no próximo ano, a CBS, que são os tributos federais, né, que substitui os tributos federais, entram em vigor efetivamente e o IBS vai aumentando 10% anualmente. Somente em 2033 nós teremos um sistema e vai conseguir consolidado. Viver realmente no bolso. Exatamente. Né? Até lá, seguiremos com 2 sistemas tributários. Se conviver com um, Laila e Wagner, Giroto, se conviver com um foi muito difícil. 2033. Imagina conviver com 2 sistemas até 2033. A contabilidade das empresas já tirando os cabelos, né? Mas em linhas gerais, eu sou muito velho. Eu sou da época do EPG, eu sou sobrevivente do EPG. Né? Então vamos pelo sistema EPG antigo. Deu pelo menos um C-, passou de ano ou deu D+, deu D, deu E, né? Como que ficou aí? Olha, eu sou mais entusiasta de crítica. É claro que uma reforma dessa envergadura, Giroto, ela não consegue atingir todos os setores, ela não consegue agradar todos os setores, né? Por exemplo, uma coisa que foi mudada agora porque o PLP foi para o Senado, foi aprovado no Congresso, foi para o Senado, voltou para o Congresso. O Senado, por exemplo, tinha incluído bebidas açucaradas com redução de base de cálculo. E aí o Congresso... Que é absurdo, né? O Congresso... Mas a gente a cultura brasileira tem hábito de tomar, isso faz parte do dia a dia do brasileiro, né? Acho tem tanta fruta, faz o suco natural, né? Boa. E aí o que acontece? Isso voltou. Então, assim, não agradou todos os setores, mas eu tenho para mim que nós demos um avanço expressivo e se eu fosse a professora... nesse sistema, como é o nome desse sistema? Porque eu sou jovem, Giroto, não participei. No meu time. Como que é? Ela nem o finalzinho, não pisou nem na lama. Como que é o nome desse sistema? Daqui a pouco vai ter mais mestres aqui, a gente vai retomar, fazer uma revisão com a ser mais, ser menos. Mas o EPG, a senhora pegou o EPSG, né? Por aí. Eu nunca entendi por que às vezes era C- ou D+, né? Mas o C- passava de ano, o D+ reprovava. E o D+, não, estavam lado a lado. Em linhas gerais, A, B, C, D era de A a E. A escala era de A a E. Aí tinha as variáveis. A mais eu nunca vi. Né? Mas tinha A-, B+, eu C-, eu diria um C- para o B+. Eu diria que demos... Tá igual a aderir ao sistema. Tá igual a margem de erro da alvorada da pesquisa. 25 para menos, 25 para mais, nunca é. Mas acho que dá para entender que poderia ser feito muita coisa, que ainda não estamos... Eu entendi a sua dificuldade, porque depende em relação ao que faz análise, né? Exato. Por exemplo, vamos pensar primeiro pelos empresários. Quais setores são mais beneficiados na classe empresarial e quais, em tese, foram mais prejudicados? Porque parece que a indústria foi beneficiada, Sim. O setor de serviços foi um pouco mais prejudicado. Exato. A indústria, ela ganha. E isso é muito bom para o Brasil, porque a indústria foi vilipendiada, esquecida nessas últimas décadas. E ela ganha porque o IVA permite um aproveitamento de crédito integral. Então, nesse particular, a indústria terá certamente um ganho. Mas tem uma dor aqui que nós precisamos enfrentar, que é o setor de serviços. O setor de serviços representa hoje 70% do PIB brasileiro. Por exemplo, a construção civil é a que mais emprega. E alguns estudos aí apontam que, por exemplo, as empresas que praticam lucro presumido, elas terão um aumento aí de quase 90%
dos tributos. E por que serviço perde nessa reforma? Porque o grande instrumento de justiça tributária é justamente o IVA, que é abater as operações anteriores. O serviço não tem, então a indústria recebe produto, ela vai abater tudo, ela vai receber os créditos, né? Vai abater, e o serviço não tem essa operação anterior. Então eu penso que deveria ser feito um estudo específico, não conseguimos superar na reforma, mas eu imagino que isso ainda será objeto de muito debate, sobretudo na justiça, para equalizar. Mas o setor de serviço perde e a gente precisa se preocupar, porque é o que mais emprega no Brasil. Eu fico feliz da indústria ganhar, que eu sou defensora e fã da indústria, mas precisamos olhar também para o setor de serviço, principalmente pelo impacto que ele tem na economia brasileira. Não estamos falando de pouco, estamos falando de 70% do PIB brasileiro. Não dá para mudar só a embalagem, igual o sonho de valsa? Que mudou a embalagem e virou biscoito, né? Deixou de ser falar só indústria da construção civil, né? Não, nós identificamos como indústria agora, não somos mais serviço. Não é só falar isso? É complexo. Não tem como. Complexo. Não tem. É complexo. Mas só me identifico como indústria, né? Não sou mais serviço, né? Doutora, também já existem questionamentos sobre a constitucionalidade da reforma, é isso? Exato, Laila. Olha só, mal foi aprovada, o Partido Verde... Vocês gostam, né? Vocês adoram isso, né? A gente adora. Advogado a gente nem dorme. Isso, né? A gente nem dorme. Demanda, a gente nem né? dorme. Mas já vê o cifrãozinho, assim, viu? Né? Mas eu estou querendo propor uma outra ação, tá? Porque temos sindicatos aqui em Marília e temos, então, portanto, legitimidade. Mas olha só, a primeira foi proposta, eu imaginava que, porque vi as discussões, e já falei inclusive aqui, que o Ives Gandra, que esse povo, a nata do direito tributário, que um dia, se Deus quiser, eu chegarei lá, falando que iam propor ação, que já tinha ação pronta, para questionar a inconstitucionalidade por conta do Pacto Federativo, em função dos comitês que estão sendo organizados. Mas aí, quando eu vi, foi proposta a primeira ação questionando a constitucionalidade, Laila, o Partido Verde propôs, porque há uma redução de 60% para os agrotóxicos no Brasil. 60% de redução dos agrotóxicos. Aí não tem imposto do pecado. E aí, o Partido Verde disse exatamente isso. Olha, isso daí não deveria ter redução. Isso deveria ter majoração. Deveria ser tributado lá pelo imposto seletivo, né? E aí a gente não tem ainda um desdobramento, só que o grande mote é que todos, a questão do meio ambiente, que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, e que isso é um desajuste, isso contraria o texto da Constituição Federal. Então foi o Partido Verde que saiu na frente e propôs essa ação de inconstitucionalidade, entendendo que uma redução de base de cálculo para agrotóxico contraria, na verdade, a questão do meio ambiente. Entendi. Para encerrar a segunda meia hora do Jornal da PAN, e temos que começar a retrospectiva 2024. A senhora continua na retrospectiva? Pode ser? Claro. Continua porque a reforma já faz parte da retrospectiva também. Sim, Se aconteceu em 2024, exato, faz parte da retrospectiva também. Exato. A gente falou da classe empresarial. Para a população, em linhas gerais, para quem que vai ser benéfica, para quem que pode ser que não seja tão boa assim essa reforma, porque é impossível agradar a todos, né? Vai agradar mais a quem e menos a quem. E a partir de quando? Já de 2025 tem alguma coisa? 2026. Que de fato se consolida em 2026. 2025 eu entendo que é um ano de planejamento. E a gente precisa alertar porque o empreendedor brasileiro não tem na cultura o planejamento. Então, é por isso que eu reputo importante esses espaços para alertar. Assim, para a população, eu entendo que há um ganho por conta de isenções que teremos na cesta básica, que teremos em remédios, no cashback que há em diversos produtos, como gás. Então, para a população, eu entendo que é interessante. Tem um resultado, um impacto ruim na população, quando, se o serviço for muito impactado, e isso reflete na geração de empregos.
Então, a gente precisa ter essa atenção. E, não sei se poderemos falar agora, se temos espaço, agora é o momento, Giroto, de olhar para as pequenas e médias empresas, porque o Simples foi sobremaneira afetado. Então, esse é o momento de olhar para as pequenas e médias empresas. Porque a promessa, inclusive, eu me recordo que um dia eu vim aqui, Giroto, e você falou assim, o Simples não muda. Eu falei, nada muda. Porque a promessa dos nossos parlamentares era no sentido de não mexer no Simples. E aí fomos surpreendidos com uma medida, com uma previsão que ataca as empresas do Simples. Lembrando que 90% dos empreendimentos que abriram esse ano são pequenos e médios, são de pequenos e médios negócios. 60% dos postos de trabalho que foram abertos no Brasil esse ano estão atrelados aos pequenos e médios negócios. Então, quando você não só ignora o Simples, mas quando você piora a situação, isso tem um impacto no mercado, na economia e, claro, ao fim e ao cabo, na vida do cidadão. É legal, às 8h30 ela fala do Simples. Né? Não é nem olhar pelos pequenos e médios, é cada um na sua fé, né? Orar, rezar, mandar boas vibrações, cada um já começar, porque o barco vai chacoalhar a partir de quando? Eu imagino que no meu cálculo inicia em 2026, acho que 2027 chacoalha e aí vai até 2033. Chacoalhando. Meu Deus. Vamos fazer um rápido intervalo? Rápido intervalo. Doutora Daniela, inclusive, recebendo muitos elogios aqui no nosso YouTube. Ah, que bacana. Um abraço para os nossos... críticas que eu tenho aqui também. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento Unimed Marília, a presença que transforma. A gente continua ao vivo no YouTube Jovem Pan. Continuar mais um pouquinho. Doutora, então muitas coisas mudando, mas vai demorar então para O cashback é a partir de quando? E é só para quem está no 2026. Bolsa Família? Como que é o cashback? Na verdade é quem está cadastrado no Sistema Único, então é do Bolsa Família, né? Então, o que eu achei, estou questionando ainda as estatísticas que diz que representam 1/3 das famílias brasileiras, porque o valor é muito baixo, a família que ganha até meio salário mínimo. Então, mas deve ser de renda familiar, não é? Meio salário mínimo por integrante, né? Isso. Mas para 1/3 eu não tinha, isso é assustador para mim, não tinha essa consciência. Então, o cashback 2026, eu tenho a impressão que ele já estará valendo. Em 2026. Que é o que ele recebe no próprio cartão dele? Ele vai receber, eu imagino que vai ser que ele vai receber um cartão, né? E que, por isso que a importância desse split payment aí, que ele vai coordenar tudo. Exatamente, ele vai receber um cartão. Vai ter que se regrar e colocar o CPF em cada compra também, senão não vai ter informação. Por isso que vai reduzir aí com certeza essa negação. Então, o que seria equivalente ao imposto daquele produto é devolvido para... Uma parte. Uma parte, não é 20% 100% da CBS, que é federal, e 20% do IBS. E em alguns produtos, os itens essenciais, não é de todo o produto, o cashback. Porque aí tem isenção da cesta básica, como uma proposta de justiça social tributária, e o cashback para os demais itens. Agora, o IVA... Eu particularmente... Você fez uma pergunta, Giroto, que eu achei bem interessante. Você falou, cesta básica é para todo mundo? A isenção é para todo mundo? Eu sou mais a favor... tudo bem, passou, é bacana, mas eu sou mais a favor de colocar o cashback para todos esses produtos da cesta básica. Sim, porque daí... mais justo. Exatamente. Somente as pessoas que não têm condições, que se encaixariam nos requisitos da norma, teriam de fato redução. Porque se você quer reduzir a proposta da isenção da cesta básica para o cidadão, não mandamos bem. Não mandamos bem, porque do cidadão que tem menos condições, não mandamos bem. Porque
ricos e pobres vão comprar, vai ter isenção. Não me parece que isso seja justiça tributária. O Jornal da Pan está de volta agora, recebendo a presença da nossa querida coordenadora do Mais Mestres, também professora, diretora e tudo mais, né? Márcia Vignolo, e eu também, Glaici, voltando aqui. Seja bem-vinda, Márcia Vignolo. Bom dia para o pessoal que está nos ouvindo, quem está nos acompanhando no YouTube. Um prazer estar aqui com vocês, com a doutora Daniela também. E vamos aí fazer uma retrospectiva desse tempinho aí de Mais Mestres, que não tem um ano. São 5 meses, quase 5 meses. Intensos, né? 5 meses intensos. Estávamos falando sobre várias coisas, né? Que o projeto Mais Mestres, a professora Daniela também falou, né? Que esteve lá no lançamento, que é uma iniciativa incrível. Exatamente. Inclusive, é uma honra estar aqui compartilhando os microfones da PAN com a professora doutora Márcia Vignolo. Eu estive lá no lançamento. E eu preciso confessar que eu não só fiquei muito feliz e emocionada naquele dia pelo projeto, como isso me deixou mais reflexiva por muitos dias. Porque é o seguinte, a gente sabe que a educação é a que transforma a sociedade. Eu sou fruto de transformação social em função da educação, minha família, minhas irmãs. A educação está lá na Constituição Federal. Então, só que paralelamente, diametralmente, o que a gente vê na sociedade são iniciativas que ignoram esse papel fundamental da educação. Então, quando a gente acompanha projetos, quando a gente assiste projetos como esse, Mais Mestres da PAN, coordenado pela senhora professora, nós passamos a acreditar e temos muita esperança. Eu tenho certeza que já deu frutos e desse Mais Mestres nós vamos colher muitos frutos na sociedade marilhense e na nossa região. Isso, Márcia, que é minha dupla de sábado, né? Mas explica para quem está nos ouvindo, às vezes não acompanhou de sábado ainda, não ligou o rádio, tem que ligar 7h30, né? No sábado, às 7h30 da manhã, nós vamos estar sempre abordando algum assunto ligado à área da educação. Isso. E o importante, né, Laila, para o público ainda que não nos acompanha, isso é uma iniciativa da Rádio Jovem Pan, uma iniciativa para comemorar os seus 30 anos, a Jovem Pan de Marília, e o seu Giroto, ele sempre teve essa vontade de fazer algo na área da educação. E nós já vimos conversando há algum tempo, mais de um ano, sobre isso, eu e o Giroto Filho, e nós chegamos à conclusão que o programa, que inicialmente ia ser quinzenal, agora ele virou semanal, ele teria como finalidade a valorização dos profissionais do magistério, os docentes, os professores. E o programa está pegando uma repercussão tão grande e uma abrangência tão grande que hoje nós acabamos contemplando todo o processo educacional. Nós falamos um pouco sobre a função dos funcionários, falamos a questão dos servidores que trabalham na área da educação, contemplamos a direção de escola, a parte da equipe gestora, que é o diretor, o vice-diretor ou auxiliar de direção e o coordenador, e contemplamos também os professores. E não podemos nos esquecer os protagonistas, que são os alunos e as famílias. Então nós estamos conseguindo abranger, doutora, um pouco de cada um desses segmentos que compõem a área educacional. Fora a comunidade, nós já estamos começando a citar a importância da comunidade, mesmo ela não participando ali do dia a dia da escola, mas como a comunidade do entorno pode nos ajudar a criar uma identidade positiva, a criar reconhecer a escola como algo onde a criança ela vai alcançar ali o seu desenvolvimento integral, onde ela pode se desenvolver, onde ela é acolhida num ambiente seguro, num ambiente agradável, num ambiente onde ela possa se desenvolver integralmente. Então a nossa finalidade é essa, valorizar todo o segmento da área educacional. Isso é impactante. A professora falou que sobre os 30 anos da PAN,
poderia ser feito uma festa, uma grande festa, ok, destacar uma grande balada, e alcançaria as mídias, mas a Jovem Pan, o seu Giroto e o Giroto Filho decidiram fazer conforme eles sempre fizeram, entendendo a função social que a Jovem Pan exerce no seio da cidade e da região, da cidade de Marília e de toda a região. Mas, assim, surpreendendo demais. Porque valorizar os mestres, a senhora pode falar melhor que eu, nós temos assistido uma fuga de mestres, de profissionais na área da educação. Tamanha é a desvalorização. Não é possível que o professor é incrível. Eu sou suspeita para falar, porque também sou professora, mas estou lá no ensino superior, na Universidade de Marília, que eu tenho o maior orgulho de dizer que sou docente da Universidade de Marília, mas o fato é que nós vemos as professoras cuidando integralmente, recebendo integralmente as crianças, os adolescentes que estão em fase tão difícil, né? Não é possível que elas ganhem, que elas lutem para transformar a vida dessas crianças, desses adolescentes e jovens, e elas mesmas não conseguem, às vezes, pagar um curso, às vezes, por exemplo, de inglês, de espanhol, para um filho. Os professores ou as professoras não conseguem mudar a condição social. Professor, eu fico perguntando qual o testemunho que se dá para essas crianças, para esses jovens. Percebe? Então, a valorização do professor e da professora tinha que ser, em qualquer governo, em qualquer instituição, a primeira grande meta, como é no Japão. Sim, tanto é que no Japão, no metrô, tem um lugar reservado para o professor. Exatamente. Ninguém senta naquele lugar que é reservado para o professor, porque todo mundo valoriza, o professor tem que chegar na sua escola para trabalhar, e isso é valorizado. Eu tenho certeza que daqui a uns anos, aqui a cidade de Marília vai ser o grande modelo de tratamento do professor, da professora e de transformação da educação, sobretudo porque a senhora está aqui, né? Porque é um governo que participará de um governo que fez muita diferença na educação e que vai continuar fazendo. Eu tenho certeza que iremos colher grandes frutos, e a Jovem Pan, grande parceira, e como comunicadora social que essa parceria vai ser explosiva. E aí pode ter certeza, né, Gleice? A nossa iniciativa aqui da Jovem Pan, já estou me colocando, hein? Nossa iniciativa. A iniciativa da Jovem Pan, ela é inovadora. Com certeza. Principalmente na nossa região. Sim. Nós não tínhamos um espaço fixo numa mídia social, seja ela escrita ou falada, onde você pudesse falar abertamente sobre educação. Exato. Onde você possa trazer as pessoas para dialogar, falar as experiências positivas. Porque as experiências negativas, né, doutora, são são plenamente difundidas. Raramente são difundidas as experiências positivas, as experiências exitosas. Então, nós temos trazido profissionais aqui, doutora, para falar um pouquinho da experiência dele do dia a dia da escola. E nós começamos de uma maneira bem tímida, tínhamos alguns likes, algumas visualizações na internet. Hoje nós temos um grande leque de visualizações, de pessoas que compartilham, de pessoas que até colocam a sua opinião, dão o seu depoimento, colocam mensagens, nos incentivam a continuar, porque acham que esse espaço é necessário, é um espaço... É uma voz, na verdade, né, que vocês hoje têm. Isso, o pessoal coloca muito isso, que nós somos a voz deles, que nós estamos dando voz aos professores. E quando você colocou a questão de que hoje as pessoas, os jovens, não optam pela carreira, se erguer a mão lá, perguntar para um aluno do ensino médio, estamos terminando agora o ano letivo, quantos de vocês se dedicariam à carreira do magistério? Acho
que ninguém levantaria a mão. Eu ia fazer tamanho essa desestímulo para a Dani agora. Eu falo que a professora Márcia, a gente já fez essa pergunta para ela, né, no especial do Dia dos Professores, mas a Dani não estava, e hoje a Dani é professora acadêmica. Dani, você quis ser professora desde sempre ou não? Porque às vezes é porque teve uma professora no ensino médio mesmo, que foi uma inspiração e aí você resolveu que queria. Eu sempre quis ser professora e advogado. Tem um episódio que a gente precisava de... Quando, salvo engano, eu estava finalizando o ensino fundamental, que para mim era a 8ª série na minha época, né? A gente tirou sarro do Giroto. A gente tirou sarro do Giroto, mas assim, só para não perder a oportunidade, né, Laila? Hoje é 9º ano. E aí, eu não sei se era o 3º ou o 9º ano, se é 4º ou 9º, mas enfim, eu sou de uma cidade de menos de 3 mil habitantes. E aí nós precisávamos ir para Avaré para continuar estudando. E não tínhamos condição. E aí eu me recordo que nós nos reunimos com os alunos, né? E fomos falar com o prefeito lá na cidade. Infelizmente ele não concordou. Fomos falar com o presidente da Câmara e falou assim, vai lá, cidade pequena é diferente, né? Hoje tem sessão. E nós vamos dar o microfone para você e você vai convencer e se você conseguir, vai ter ônibus para ir para Avaré para você continuar estudando. Eu já falava com o público. E aí, professora Márcia, eu me recordo, Igleise, que eu fiz lá a minha fala, não sabia quase nada de Constituição Federal, que eu entendi um pouquinho de direito, era a partir do Jornal Nacional. Eu era apaixonada pelo Jornal Nacional, não perdia por nada. Que legal. Fonte de informação. Exatamente. Era uma das únicas fontes de informação que nós tínhamos. Exatamente, e a gente se apropriava dela, né? E aí eu falei, todos os vereadores concordaram e tudo mais, e desde então a gente conseguiu ir para Avaré. Como era à noite, a sessão era à noite, os pais foram participaram daquela sessão, porque foram acompanhar os filhos, né? E aí no final todo mundo bateu palma, ficou em pé, e eu me recordo que um casal veio assim, olha, obrigada, agora minha filha vai continuar estudando. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você. Você, que você quer ser quando crescer? Aí eu falei assim, mas eu não tive dúvida. O quê? Uns 13 anos? Eu imagino que uns 13, 14 anos. Eu não titubeei. Eu falei assim, olha, eu quero ser advogada e professora. Então, assim, eu não esqueço desse dia. Eu achava que eu estava usando, mas a minha idade permitia, eu tinha licença poética para dizer isso. Então, eu sou uma pessoa apaixonada pelo que faz. Gosto de ser advogada e professora. E as pessoas perguntam, o que é mais? Não, o que você gosta mais? Na verdade, eu sou bivocacionada. Eu descobri agora que, fui num congresso semana passada e falaram muito de bivocação. Eu descobri, então, que eu sou bivocacionada. Amo ser advogada e amo ser professora. Que legal. E uma coisa não interfere nada, porque as duas coisas estão juntas no seu caso, né? Exatamente. E eu queria deixar o nosso convite, mais uma vez, reforçar, o sábado, 7h30 da manhã. Temos recebido diversos convidados que eu, particularmente, tenho aprendido muito. Márcia, com vocês, com os professores, com os diretores que vêm aqui. É um outro mundo que se abre, né? E essa participação tanto dos profissionais quanto da comunidade, assistir esse programa deixa a gente um pouquinho mais inteirado, faz a gente entender um pouquinho mais sobre a complexidade que é a educação, né? Sim, tanto é, né, Laila, doutora Daniela, nós já trouxemos profissionais aqui para falar um pouquinho da EMEI, que é o público da educação infantil. Uhum. Aí a educação infantil também tem as suas peculiaridades. Nós temos os berçários, então trouxemos um profissional para falar de berçário. E homem. E homem. Então quebramos o tabu que só estávamos trazendo mulheres. É uma coisa não muito comum, né? Você vê homem nessa área. E foi muito boa a entrevista com o Rafael, porque ele contou a dificuldade de um homem ingressando numa direção de escola e ao mesmo tempo numa educação infantil, onde o domínio completo é das mulheres. Então, as barreiras que ele teve que superar com a comunidade, com a própria equipe escolar, por ele ser um homem e estar exercendo uma função que não é normal, não era, graças a Deus agora já está se abrindo esse leque, temos vários diretores na educação infantil aqui em Marília, então ele pôde nos explicar essas peculiaridades, o que ele enfrentou bacana, de barreiras, né? E como que é esse funcionamento de um berçáriozinho, como que é cuidar de um bebê que não fala ainda e que precisa de todo o cuidado, de todo o amor, de todo o acolhimento, e ao mesmo tempo ele nos
explicou como que essa criança também aprende. Porque ela está com as janelinhas todas abertas para o mundo, né? Exato, né? A parte cognitiva está se desenvolvendo. A gente pensa que são só os cuidados primários nesse momento, né? Não é. E a parte cognitiva dela é milhões de neurônios funcionando ao mesmo tempo. Essa criança está captando tudo em volta dela. Que fantástico. Então, trouxemos também uma diretora para falar um pouquinho sobre EMEF. Trouxemos a diretora do Edmeia Braz Rojo Sola, que tem o maior IDEB de Marília, 8.1, para ela falar um pouquinho dessa estruturação, desse ensino de qualidade, que já vem há um longo tempo, e é uma escola que consolidou, que ela tem uma identidade, que a comunidade local do entorno valoriza essa escola, pertencente ali àquele bairro. Que bacana. E é reconhecida regionalmente a escola como uma escola de qualidade. Trouxemos a diretora para falar também. E temos debatidos também políticas públicas e legislação, Sim, né? A política pública, trouxemos a professora Fabiana Cruvinel, inclusive com spoiler, porque durante a entrevista ela acabou soltando que ela ia fazer parte da equipe do novo prefeito Vinícius Camarinha na área da educação. Então a professora Fabiana nos falou um pouquinho o que é políticas públicas na área da educação, como que isso se movimenta, como é trabalhar dentro de uma secretaria da educação, que é completamente diferente de você estar dentro de uma escola. Conversamos também com a professora Fernanda Mesquita Serva, ela veio nos falar sobre inovação, colocou a Unimar ao nosso dispor, porque o ano que vem nós vamos conversar daqui a pouquinho, contar para a senhora e para o nosso público da premiação que vai ter o ano que vem do programa Mais Mestres. Ela colocou a Unimar, o auditório da Unimar, para nós estarmos fazendo essa solenidade. Eu não esperava outra posição, senão essa da professora Fernanda. Sim. Fantástico. O seu companheiro de trabalho lá da Unimar, o Caio. O Caio foi meu aluno, inclusive, professora. Muito novinha, você deu aula pro Caio no berçário. O Caio, eu fico preocupada, porque o Caio tá velho. E eu fui professora dele. Não, o Caio tá velho, mas assim, eu falei com ele semana passada, eu falei pra ele, cara, não chegou nem nos 35 anos ainda e já tá esse fenômeno na cidade, né? É um fenômeno. Imagina esse menino com 35 anos, gente. É um fenômeno. Sempre foi esse fenômeno. E ele veio conversar um pouquinho conosco sobre a tecnologia, como que essa tecnologia que hoje ela tem uma inovação rápida. Nós estamos conversando aqui, outras na área tecnológica está se desenvolvendo. Como que é isso dentro de uma escola? O Caio conversou um pouquinho conosco sobre isso. Sábado nós vamos entrevistar uma diretora que vai falar sobre escola de tempo integral, porque hoje o Ministério da Educação, as políticas públicas, elas vão todas para esse viés para a criança ficar mais tempo dentro da escola. Então ela vai comentar conosco como que é essa escola de tempo integral, como que construiu, que ela está há 9 anos dentro dessa unidade escolar, e ali tem todo um caminhar, toda uma construção para hoje estar numa escola mais solidificada, reconhecida no bairro, reconhecida dentro do município como uma escola de tempo integral que dá resultado. Então a gente vai conversar com ela no sábado, então já está todos convidados para poder estar ouvindo a diretora Vanessa Passarelli, que ela vai falar um pouquinho sobre isso. Então nós temos interagido em várias áreas dentro da educação básica, que é o nosso foco. E o nosso foco está agora dentro da rede municipal de Marília. Mas o ano que vem, doutora, nós queremos abranger, trazer o pessoal do Estado também para falar, da Secretaria Estadual de Educação, porque eles também têm alunos na educação fundamental, no ciclo 1, do 1º ao 5º ano. Vamos conversar um pouquinho também o ano que vem sobre o ciclo 2 e sobre o ensino médio, que teve uma reforma aí no ensino médio esse ano. Sim. Então vamos nos inteirar sobre esses assuntos o ano que vem. Então nós estamos tentando passar para o nosso público uma abrangência dessas modalidades de ensino e o que tem dentro de cada modalidade de ensino, as peculiaridades que existem dentro de cada um, para que o nosso público possa entender. E ao mesmo tempo nós temos procurado não lidar muito com termos técnicos,
Porque muitas das pessoas que não nos ouvem não entendem terminologias específicas da área da educação. Exato. Então nós temos tentado levar uma linguagem que todos possam, acessível a todos, que as pessoas possam compreender. Às vezes elas começam a conversar, professores, eu já falo, me explica, o que é isso? É que às vezes a gente cita alguma sigla, por exemplo, PPP. Aí a Laila fala, o que é PPP? Projeto Político Pedagógico, é um projeto que é feito dentro da unidade escolar, que vai nortear o trabalho. Então a gente tem tentado ir nessa linha de raciocínio, levar para o nosso público, para que ele possa entender os desafios da educação e passar a valorizar, não só o professor, mas valorizar eles mesmos. Porque a comunidade também tem que ser valorizada. Porque sem ela a educação também não se faz. Você falou de termos, ainda tem reuniões, HTTP, não lembro? Aí depende quando de cada eu era mais nova, TPC, tudo. Quando eu era mais nova, eu falava, gente, tinha até uma sala lá na cultura, né? Tinha uma sala que era só para essas reuniões. Eu falava, cara, mas que diabos é esse? Que toda semana o professor se reúne para fazer isso e tem a sala deles. Que nós tivemos aí as terminologias são incríveis. Uma reforma no nosso ensino, graças a Deus, há algum tempinho atrás, onde foi colocado legalmente a questão das horas de estudo. Porque o professor sempre estudou. O professor sempre foi um pesquisador. Sempre teve reunião com a equipe gestora, com o coordenador. Mas isso leva trabalho para casa, né? Para corrigir, para fazer. Exatamente, mas essa parte não era legalizada oficialmente. Não tínhamos uma lei específica. E hoje nós temos a jornada de trabalho do professor. Ela é dividida 2/3 com aluno. E 1/3 é para estudo. E esse 1/3 da jornada dele também é dividido, esse 1/3 de estudo. E esse 1/3, uma parte ele fica dentro da escola, para trabalhar com o diretor, trabalhar com o coordenador, para nortear, para que a escola tenha uma unidade de ação. E o outro pouquinho do 1/3 que vai sobrar aí de horas é livre, é em casa, é para essas atividades que ele faz em casa. Então hoje é remunerado essa atividade que você colocou de horas de estudo. Uma pergunta leiga, mas Dani, no ensino superior também tem essas horas aí que vocês já são determinado ou não? Na verdade, faz tudo parte do bolo, o corrigir, porque você também trabalha em casa, né? Acaba... Sim. Eu honestamente, eu não conheço no ensino público, no ensino superior público. Eu, particularmente, tenho horas a mais para fazer esse trabalho adicional e também para todos os trabalhos que eu tenho o maior prazer de desenvolver lá na Universidade de Marília. Normalmente o professor tem um valor adicional. Porque o professor do ensino superior tem a questão de orientação também, né? Que vocês orientam trabalhos. Tem horas de orientação, não é monografia, mas é TCC, né? Tem as atividades, então necessariamente tem. E também tem a parte de pesquisa. Sim, de pesquisa. O ensino público superior, ele também tem esses horários aí. Ele tem os horários com o aluno e os horários para ele participar de... Isso, porque na verdade o professor... De pesquisas, de conferências. Diversos professores, por exemplo, Gleise, ganham por 40 horas. Mas, na verdade, em sala de aula, acabam ficando 12, 16 horas no máximo. Ah, entendi. Entendeu? O remanescente é para orientação. Para orientação, para pesquisa, para desenvolvimento de artigos, desenvolvimento de projetos, enfim. Que legal. Muito interessante. A gente precisa abranger também, a partir do ano que vem, começar a tratar também do ensino superior. Vamos sim. Até fazer uma pergunta agora para a doutora Daniela. Só que o nosso horário bem em cima, mas faça essa pergunta, por favor, e depois fale para o pessoal que vai ter o ano que vem, né? Eu só preciso dizer que para homenagear minhas irmãs, eu tenho mais 2 irmãs professoras. Tem uma irmã na cidade de Sorocaba, minha irmã Brena, e a minha irmã Bruna, professora, ela trabalha com formação de professores. Ela tem livros escritos, inclusive, ela dá palestra em vários lugares. Legal. E final do ano ela está chegando aí, ela estava em Roraima, agora ela está no Paraná. E final do ano ela chega e minha família fica só, minha mãe e meu pai ficam ouvindo lá as nossas discussões. E o público que ela trabalha é mais os menorzinhos, os maiores? Ela, me parece que ela dá aula no programa de mestrado, então ela trabalha com formação de professores mesmo. Mas ela também dá no ensino,
é federal, né? Nas iniciativas federais. Ah, sim. E exatamente, nas escolas de educação técnicas, básica, exatamente, que são federais. Exatamente, ela também dá no ensino fundamental. Isso daí também é outra área que nós também temos que abranger. As escolas que nós temos aqui em Marília, a ETEC também trabalha com a educação básica, trabalha com o ensino médio. Lembrei, no Instituto Federal. Instituto Federal, isso. O que eu ia perguntar era o seguinte... Desculpa interromper. Imagina. O que eu ia perguntar diz respeito à sua formação. Você é uma advogada formada, graduada em Direito, que viu a oportunidade também, dentro do direito, de você poder exercer a sua profissão, que é como você bivocacionada. Bivocacionada de professor. A minha pergunta seria nesse sentido. A importância do profissional que tem a experiência de estar ministrando uma aula, dessa sua experiência prática, e também ele ter a oportunidade de passar a teoria junto. Porque às vezes as pessoas falam, eu não preciso da teoria, a prática me satisfaz. Ou então, eu sou só teórico, eu nunca exerci isso na prática. Isso acontece muito na educação. Nós temos muitos formadores que nunca deram aula. E às vezes o aluno, ele fala assim na graduação, ele está falando, mas ele nunca fez. Então, qual a importância de você ter a prática, porque você exerce o direito e você trabalha com isso na docência. A importância de você trazer elementos da realidade, do cotidiano, para a formação desse aluno. É fundamental, doutora? Eu diria que é fundamental. Eu diria que ser professor e estar lá na vida prática, né, na advocacia, isso retroalimenta. A minha docência alimenta a advocacia, porque toda hora ainda que eu gosto de estudar, mas obrigatoriamente eu preciso estar muito antenada, porque eu volto para a sala de aula, né, durante a semana, e os alunos precisam estão lá para receber o que é novo. Então, o que eu estudo, o que a docência me traz uma bagagem enorme para a advocacia. E, como professora, o que eu trago da advocacia, ela potencializa muito o ensino na sala de aula. Nós temos uma preocupação, por exemplo, na Universidade de Marília, de uma sala de aula invertida. Não é você trazer uma metodologia inovadora. Não é e ela vai de encontro a essa proposta de muitos anos de você chegar e jogar o conteúdo, o aluno, aquela educação bancária, né? Você deposita o conteúdo ali no aluno, depois no dia da prova ele vai lá e faz a prova. Não, a metodologia é invertida. Então, por exemplo, o nosso conteúdo é extraído, os meus conteúdos, estimulados sobretudo pelo professor Jefferson, pela professora Fernanda, o nosso conteúdo é extraído dos cases, dos casos práticos. Então, eu trago o caso e discuto o caso, e a partir dali a gente extrai o conteúdo. E a hora que termina a aula, eu aplico, não é uma prova, mas eu aplico um teste, você percebe que os alunos extraíram os institutos a partir daquele caso prático. E esse caso, claro, quando a senhora conhecer algum aluno, ele vai contar para a senhora que a gente fala, isso aconteceu num reino muito distante. É claro que a gente sempre muda para preservar, para a gente ter uma ética, né? Mas, normalmente, o que nós discutimos na sala vem de histórias reais e muito contemporâneas. Percebe? E isso é um impulsionador do conhecimento na sala de aula. Que é o que nós falamos lá para os pequenininhos. Trabalhar com projetos, trabalhar com coisas significativas, para que esse conhecimento o aluno adquira de uma maneira prazerosa, de uma maneira gostosa, e a aprendizagem se torna para ele
algo normal, comum. Exato, a senhora falou de significativo. Uma coisa que me incomodava muito, eu lembro que eu acho que eu estava na 2ª série, na primeira, não sei, eu fui decorar o que era a fotossíntese na aula de ciências. E aí, fotossíntese é o processo pelo qual a planta fabrica seu próprio alimento. E eu ficava decorando para tirar 10 na prova. Decorou até hoje. Decorei até hoje, não esqueci, né? Mas assim, efetivamente, não tem significado isso para mim. Porque era só uma teoria depositada ali para eu decorar. Tinha um caderno. Né? Exatamente. Bancária. Tirei 10 na prova? Tirei. Saí da escola? Tirei. Mas aquilo não tem significado para mim. Percebe? Por exemplo, o vento. O vento é o ar em movimento. O vento é o ar em movimento. Eu não precisava ir à escola para saber que o vento é o ar em movimento. Então, essas discussões, elas são muito relevantes. Essas transformações que estão acontecendo. E isso que a Jovem Pan, com a senhora, a professora, está fazendo, o que vocês estão fazendo é transformador, é impactante. É isso. A gente já passou do nosso horário, mas assim, que conversa gostosa, né? Só mulheres na mesa. Eu falo que as mulheres... quando as mulheres... Exato, nossos amigos de bancada, que temos muito carinho, mas assim, quando são suas mulheres, né, Laira Fiore? A gente fica super feliz. Mas, por favor, o Mais Mestres teve essa iniciativa dos 30 anos Jovem Pan, mas ainda não acabou, pelo contrário, está só começando, né? E o ano que vem a cereja do bolo, né, professora Márcia? Sim, a cereja do bolo. Eu estou aqui para ouvir a cereja do bolo. Que honra! Semana que vem, o ano que vem. Já é quase a semana que vem, né? O ano que vem. Nós vamos ter o lançamento da nossa premiação dos Mais Mestres. Quero participar, não da premiação, mas colaborar com a premiação. Não, você vai colaborar sim, aproveitando, né? Vamos ajudar na questão da elaboração do regulamento. Com certeza. Das normas legais. Regulamento é conosco mesmo. Para que a gente possa fazer um edital que seja claro, objetivo e que cumpra os nossos fins. Com certeza, fico à disposição. E, por enquanto, ele vai estar restrito à rede municipal, né, que é o primeiro, então a gente sempre fala, é o nosso bebezinho, vamos começar pequenininho, conforme esse bebê vai crescendo, nós vamos abrangendo mais redes de ensino, podemos abranger outros municípios, mas vamos crescer devagar, somos uma sementinha por enquanto. Então nós vamos lançar a premiação do Mais Mestres, vamos ter o prêmio, que o Giroto já falou que o primeiro prêmio é R$10 mil. Vamos ter viagem para resort. Viagem, eu não sei ainda para onde, mas é viagem. E vamos ter também o troféu Mais Mestres. E sensacional. Qual que é a nossa intenção? É que as experiências exitosas, as experiências que são significativas para o aluno, aquelas experiências que abrangeu a comunidade, abrangeu os pais, abrangeu a família, que o aluno ele teve o conhecimento dele aflorou. A gente conseguiu desabrochar esse aluno, abriu a mente dele para perspectivas novas de aprendizagem e que tenha evidências. Sensacional. Né? Que o professor também tem que ter evidências emocionante, disso. Professora. A gente possa estar levando para o público. Porque tem muitas experiências que estão guardadinhas dentro das escolas. Então nós vamos abrir essa caixinha. Sensacional. Vamos expandir, levar para a nossa comunidade de Marília e região, porque a Jovem Pan ela é regional. Vamos levar aí para todos essas experiências exitosas que estão ocorrendo dentro das escolas. Emocionante. Para que essa escola vá criando identidade no seu bairro. Se ainda não tem, se tem, vai fortalecer mais ainda essa identidade. Para compartilhar essas experiências com as outras. Exatamente. E para a sociedade entender quanta coisa magnífica tem acontecido nos corredores das escolas. E que hoje em dia a gente não tem sido tão valorizado, né? E honrar esses profissionais. Sensacional. Eu acho que foi um dos projetos mais expressivos, mais importantes que eu ouvi nesses últimos anos da minha vida. Que Deus abençoe muito vocês. Porque a finalidade da premiação é incentivar, é estimular. Sim. Mas trazer um holofote. O alvo principal é resgatar. Exato. É resgatar esse professor, resgatar essa educação nossa, fazer com que todos
apareçam, todos participem, que tragam, que se sintam orgulhosos daquilo que fizeram, daquilo que trabalham, e não fica ali escondidinho. Vamos compartilhar, vamos partilhar com os outros, vamos trazer os pais, trazer os alunos para apresentar. Então a iniciativa da professora Fernanda, já estamos agradecendo de antemão, de abrir o espaço da Unimar para essas apresentações, é de fundamental importância pelo espaço que vocês têm, pela oportunidade de poder expor o material ali no saguão de entrada do auditório. Vamos fazer disso um grande evento. Tudo que acontece na Unimar ganha uma dimensão maior ainda. Isso é muito bom. Então, é uma combinação explosiva. É uma sociedade de visualizações. É o berço educacional do ensino superior de Marília. Exatamente. Professora Márcia Vignolo, advogada tributarista Daniela Marinho, muito obrigada pela presença de vocês. Já fizemos uma nova dupla aqui? Sim, vamos sentindo que vai ter uma parceria 2025. 2025. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Aproveitando que a gente está chegando no Natal, né? Semana passada eu ouvi que a única coisa que a gente leva na vida é o que a gente deixa. Quando a gente vai embora, é o que a gente deixa. Então, aproveitar esse Natal para a gente ter um coração acolhedor, um coração doador. E com essas palavras eu desejo um Santo Natal para todo mundo. E quero desejar para a família Jovem Pan, que é a grande família, que é uma grande família, desejar, capitaneada pelo senhor Giroto, que para mim é uma grande inspiração, um homem extremamente culto, o Giroto que eu já falei no início, para vocês, você, Laila, Gleisa, Wagner, Samantha e todos os colaboradores da Jovem Pan, quero parabenizá-los por tudo que aconteceu em 2024, quero incentivar que continue fazendo 2025 e que 2025 seja um ano próspero. Professora Márcia Vignolo, já falei bastante, já elogiei bastante, conte comigo para o que for necessário e a todos os ouvintes um Santo Natal e um 2025 incrível. Isso, amém. Obrigada, Márcia, também. Obrigado, eu que agradeço. Faço minhas as palavras da professora Daniela. Desejo a todos um excelente Natal, que possa ser em família, porque a família é o nosso berço, é o nosso porto seguro, é a família que nos apoia, é a família que nos incentiva, é a família que nos impulsiona para tudo que acontece na nossa vida. Então que vocês possam ter um Santo Natal na simplicidade, mas dentro dos seus lares. Amém. E que em 2025 nós estejamos aqui unidos, juntos, com mais mestres, valorizando os nossos docentes. Que assim seja. E termina aqui a edição 4.772 do Jornal da Pan. Uma ótima quarta-feira para você. A gente encerra em 100,9 e também no YouTube. Um excelente dia e até amanhã.